Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, nós iremos ler só alguns versículos. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, verso de 1 a 4, e depois o verso 22. O título dessa mensagem é: obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer a Deus é melhor do que você sacrificar a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelha, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Verso 22. Verso 22 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Nós temos aqui uma passagem, talvez alguns irmãos conhecem, outros têm uma profundidade maior. Fala de uma ordenança que Deus deu a Saul a exterminar um povo, porque esse povo já tinha lá em Êxodo, ele tinha feito grande mal ao povo de Israel. Eles atracaram, quando Israel estava caminhando, saindo do Egito, eles atacaram por trás, mataram as crianças, os velhos, os doentes, eles mataram, vieram na retaguarda. Então Deus fez uma promessa, pedindo para Moisés guardar eternamente na memória que iria exterminar essa nação, esse povo. E depois de 412 anos, essa promessa viria se cumprir através de Saul. Deus disse para Saul que iria exterminar, não poupar nada, E ele desobedeceu e ele perdeu o reino. Então nós vamos aplicar esse texto na nossa vida cristã. Como é que nós estamos vivendo? Porque algumas vezes, em alguns momentos da nossa vida, a gente está igual Saul. A gente quer sacrificar a Deus, mas nós não queremos obedecer. Queremos fazer o ativismo na igreja, muitas das vezes atrapalha a nossa obediência a Deus. O fazer muito, o sacrificar muito, o estar muito, muitas das vezes atrapalha a nossa obediência a Deus. Então nós vamos ver alguns pontos de Saul, que Saul cometeu, para que a gente possa vigiar na nossa vida, para a gente não cair na armadilha do diabo. E a gente achar que estamos agradando a Deus, fazendo as coisas que estamos fazendo, mas na verdade nós não estamos agradando, porque nós não estamos obedecendo a Deus. Porque o obedecer é melhor do que sacrificar. Então vamos entender, vamos aplicar algumas coisas, alguns pontos que nós vamos ver aqui nessa coisa de Saul. O primeiro ponto que eu queria dizer com os irmãos, que a ordem de Deus está no verso 13, do verso 3 diz assim: vai agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelha, jumento. Matarás homem e mulher. Muitas das vezes, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos que matar o nosso eu, as nossas manias, aquilo que nós vivíamos no mundo. Tem pessoas dentro da igreja que ainda está
lutando, batalhando, né? Aquilo que Paulo diz, que a carne milita contra o espírito, para que nós não façamos a vontade de Deus. Isso faz parte da vida cristã, essa luta faz parte da vida cristã. Agora, tem pessoas que já se acostumaram da forma como eles são. A síndrome de Gabriela, os irmãos conhecem a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu vou sempre assim, Gabriela. Então muitos irmãos têm a síndrome de Gabriela, porque quando o evangelho entra em nós, quando a palavra de Deus entra em nós, tem que ter transformação, mudança de vida, mudança de mente, mudança de visão, mudança de atitude, mudança de caráter. Tem que haver isso na nossa vida. E aqui nós temos que Deus diz para ele assim: olha, mata tudo. Porque homem e mulher, muitas das vezes, né, vamos por parte, matar homem e mulher. Às vezes a gente, vamos trazer para os nossos dias, vamos aplicar essa palavra na nossa vida. Eu, por exemplo, a minha esposa, eu sou casado com ela há 32 anos, vai fazer 33. Né? Uma vez eu disse para minha esposa que eu amo a Deus mais do que ela. Aí ela parou. Eu falei: eu amo a Deus mais do que você. Se tiver que escolher entre você e Deus, eu escolho Deus. Isso logo no início do nosso relacionamento, do nosso casamento, né? Dalva, Mara sabe disso, né? Que Dalva era braba, né? Era tipo uma ariranhazinha, bem arranhava, mordia, né? Então era difícil. Então eu falei para ela que eu só não deixava ela porque eu amava a Deus. Então quando fala aqui a gente, quando fala aqui matar homem e mulher, essa idolatria que nós temos pelo cônjuge. Essa idolatria, quando fala os meninos, essa coisa que nós temos pelos nossos filhos. O meu neto chegou para mim e falou: vô, eu te amo. Eu falei para ele assim: eu não quero seu amor, eu quero sua obediência. Ele arregalou 2 olhão, começou a chorar. Eu falei: eu não quero seu amor, eu quero a sua obediência, cara. Ele vai fazer 12 anos. Porque se você me obedece, você me ama. Porque a maior demonstração de amor é a obediência. A maior demonstração de amor é a obediência. Não adianta a gente dizer que ama a Deus, que faz aquilo que Deus quer, e se a gente não obedece. Se Deus manda perdoar, se Deus manda consertar, se Deus manda parar, se Deus manda fazer, manda deixar de fazer, não, nós não fazemos. Então não tem esse negócio de dizer que ama a Deus se a gente não obedece. Então eu disse para ele: cara, você quer me amar? Me obedeça. Quando eu falo assim: Levi, deixa o celular, já está na hora. Você sabe que você tem que usar o celular até 9h30, 10 horas. E você vai até 11 e você é escondido de mim, então você não me ama, cara. Aí ele falou: poxa, avô, mas eu amo. As lágrimas correndo, então você não me ama, porque você não me obedece. E a mesma coisa a Deus. Se nós amamos a Deus, nós temos que obedecer a Deus. Foi dada uma ordem para Saul fazer o que ele tinha que fazer. Matar tudo, matar o eu, trazendo para os nossos dias, matar nossa vontade, os nossos desejos, aquilo que nós queremos. Porque às vezes nós temos vontades e desejos, mas muitas das vezes ela não está se encaixando com a vontade de Deus. Eu certa vez, na época, eu queria voltar para a minha cidade. Eu falei: vou voltar para a minha família, eu vou voltar para São Gonçalo, vou vender o meu comércio, né? Eu tenho uma marcenaria lá, eu faço móveis planejados, tenho uma laje em cima, tenho uma casa. Eu falei: vou vender e vou para São Gonçalo comprar um local lá. Eu e minha esposa, a gente começou a orar. Aí num belo dia, de madrugada, orando, Deus falou no meu coração: eu tenho algo para fazer em você e através de você. Aí eu chamei: Dalva, não ore mais não. Deus já respondeu. Eu vou ficar contendendo com Deus, vou obedecer. Eu vou obedecer a Deus. Então nós temos aqui Saul, as ordens de Deus: matar os camelos, matar tudo. E ele queria, ainda ficou naquele coisa: será que tem o que eu não faço? Será que eu não faço? Vamos ver algumas atitudes de Saul, umas atitudes corretas. Está no verso 4.
Saul convocou o povo. Uma atitude certa que eu acho legal de Saul é que ele convocou o povo. É a mesma coisa nós, convocar a igreja, convocar a família para orar, vamos interceder, vamos buscar. A gente tem um propósito. Eu acredito que os irmãos aqui têm um propósito. Eu acho que os irmãos vieram para cá, não é para ficar nisso aqui não, é para aumentar, alargar as tendas, para que almas venham para reconhecer, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então esse é o desejo dos irmãos, por isso que os irmãos estão aqui. Esse é o desejo do coração dos irmãos. Então assim, nós temos que buscar essa situação. Então se reunir o povo, então só vai fazer isso se o povo tiver em unidade. Só vai fazer isso se tiver comunhão. Então Saul reuniu o povo, uma atitude acertada, beleza, ele reuniu o povo, chamou, olha aqui, olha, nós vamos contra Amaleque, Deus mandou a gente destruir tudo, Deus mandou a gente matar todo mundo, matar isso, vamos, beleza? É a mesma coisa, os irmãos estão fazendo oração, dia de sábado, beleza, quem pode vir, vem, quem não pode, não vem. Tem algumas obrigações, os irmãos até falou, os irmãos que às vezes estão cansados do trabalho da semana, é normal, irmão. Mas mesmo que você não venha, mas você está no mesmo propósito. Você, aonde você está ligado. Os irmãos estão lá estão orando, e eu também vou estar aqui orando na minha casa. Eu vou estar um momento, vou no banheiro ali, no momento de reflexão. Eu vou em espírito, vou orar com meus irmãos lá. Então Saul chamou o povo, isso é interessante. Isso é interessante. Agora eu vou falar sobre alguns pontos de atitudes erradas de Saul. O primeiro ponto está no verso 15, 9. Diz assim: as atitudes erradas de Saul. E Saul e o povo pouparam Agag. Esse rei representa o nosso eu. Eu lembro que na escola dominical, quando eu estava ali no Boaçu, quando eu morava ali no Boaçu, na Lua de Jal, né, eu era superintendente de escola dominical. E tinha uma irmã que estava dando aula para as crianças. Aí ela fez aquele quadro com aqueles velcro. Aí fez um quadro e fez um coração. Aí ela tinha uma cadeira, tinha um nome chamado Jesus e o nome eu. Aí ela no coração, as crianças, e ela ia colocando, né? Primeiro ela botou a cadeira, botou o eu do lado de fora e o Jesus do lado de fora. Aí ela perguntava às crianças, eu fiquei olhando aquilo ali e falei, interessante. E aquilo ali falou muito ao meu coração. Aí ela foi e botou a cadeira. Aí ela foi e botou o eu em cima da cadeira e o Jesus dentro do coração. Aí ela deu uma explicação. Aí depois ela tirou o eu de cima da cadeira, botou Jesus em cima da cadeira e botou o eu dentro do coração. Aí ela deu uma outra explicação. Aí depois ela tirou o eu de dentro do coração e deixou Jesus em cima da cadeira. Aí ela deu uma outra explicação. Porque quando era para matar o Agag, que representa o nosso eu. Porque Jesus tem que reinar no nosso coração. Porque para você subir um trono, um rei tomar o trono do outro, ele tinha que matar esse rei. Ele tinha que exterminar com esse rei, para ele poder reinar. Senão, se o rei ficasse vivo, ele poderia voltar. Então, dentro do nosso coração, não pode ter dois reis. Dentro do nosso coração, tem que ter um trono, e esse trono tem que estar sentado Jesus. Nós temos que mortificar a nossa carne, matar o nosso eu. Paulo diz que ele esmurrava o seu corpo e trazia ele à servidão. Tem que matar o rei, irmão. Se você não conseguir matar o rei, ele vai te trazer problema. Ele vai querer voltar a sentar no trono. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, tudo se fez novo. Então chegou um novo rei para reinar no nosso coração. Tem que mortificar, tem que matar o rei. Tem muita gente deixando o rei vivo. E ele está lá, Jesus está no trono. Mas o rei antigo,
ele está lá só dentro do coração, só esperando uma oportunidade. Então nós temos que matar. Por isso que Paulo diz que no meio de vós há muitos fracos e doentes, alguns até que dormem, é por causa dessas coisas. É por causa disso. Outra atitude de Saul. Ele poupou o melhor que o rei tinha. Verso 15, a parte B. E o melhor das ovelhas, dos bois, os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Às vezes tem pessoas que vêm para Jesus, ela não vai fumar, ela não vai beber, ela não vai usar droga, porque isso aí é visível. Coisas visíveis nós conseguimos deixar, é fácil de deixar. Mas existe coisas que estão no nosso coração que é invisível. Aí você deixar de roubar, de matar, de usar droga, é fácil você deixar isso. Mas existe coisas que estão no nosso coração que é necessário ser tirada, ser arrancada, ser extirpada, ser eliminada. Rancor, mágoa, inveja, porfia, luta, contenda, dissensões, tem que ser tirada do nosso coração. Murmuração. Saul trouxe o melhor. Talvez isso aí é o melhor que você está no seu coração, porque ninguém vê. Está lá escondidinho. De vez em quando você vê. Não sei se os irmãos já passaram por isso. Falar assim: poxa, eu não sabia que fulano era desse jeito. Não já aconteceu isso? Mas sabe por quê? Ela sempre foi. Só que ela nunca teve um gatilho. Naquele momento ela teve um gatilho de mostrar realmente quem ela era. Porque ela sempre foi, ela nunca perdeu aquilo. Já aconteceu comigo várias vezes. Falar: gente, caramba, rapaz, eu não pensava que fulano era assim não. Mas é um gatilho, ela sempre foi desse jeito. Foi só um gatilho que ela, pá, ela despertou. Então, qual é o melhor que você está guardando? Saul guardou o melhor, mas Deus mandou acabar com isso. Qual é o melhor que nós temos guardado? Será que é inveja? Será que é a contenda? Será que é a fofoca? O que de melhor nós temos guardado? Porque isso é sentimento mundano. Porque a Amimeleque e a Agaque representam o mundo, o homem carnal. Porque o homem espiritual, ele está sendo renovado pelo Espírito Santo. Ele nasceu de novo. Ele foi regenerado, transformado, mudado. Outra coisa que a gente... Outra atitude errada de Saul está no verso 13. No verso 13, que diz assim: veio, pois, Samuel a Saul, e esse lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Tentou enganar o homem de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, eu executei, Samuel, eu fiz o que o Senhor mandou. Irmãos, o pastor da igreja, ele não sabe quem é você não, irmão, e nós não sabemos quem é o pastor não, só Deus é que sabe. A gente acha que engana o pastor, engana os irmãos, engana a esposa, engana o patrão, engana o empregado, você acha. Mas existe olhos de fogo sobre você, sobre nós. Lembra de Ananias e Safira? Vendeu essa herdade, portanto? Vendi. Puf, morreu na hora. Porque enganaste ao Espírito, não enganaste aos homens, enganaste ao Espírito Santo. Tem gente que está correndo um perigo tremendo dentro da igreja, enganando o Espírito Santo,
enganando os homens, achando que está tudo bem. Não está tudo bem não, irmão. Vai vir juízo de Deus para a vida daqueles que vivem uma vida de engano. Ele tentou enganar o homem de Deus. Eu fiz o que o Senhor mandou. Mentira, irmão, não fez não. Eu perdoo você. Eu perdoo, pastor Tiago, eu te perdoo. Pastor Tiago não vale nada. Aí vai com o outro. Não é perdão. A gente diz que perdoa, diz que ama, mas na primeira oportunidade a gente está sentando o sarrafo nas pessoas, falando mal das pessoas, difamando nas pessoas. A gente está mentindo para quem, irmão? Está mentindo para os homens? Nós estamos mentindo para Deus. O Espírito, nós somos casa de Deus, morada do Espírito Santo, irmão. Ele habita em mim, habita em você, e Ele é santo. Nós não sabemos o perigo que nós estamos correndo, achando que estamos enganando os homens, mas não estamos enganando os homens não, estamos achando que estão me enganando. Um dia vai vir um juízo sobre mim e sobre você. Sabe por quê? Porque nós falamos e não vivemos, vivemos e não falamos. Isso é hipocrisia. É o que Saul fez aqui, ó. Executei as ordens do Senhor. Eu fiz tudo o que o Senhor mandou. O Senhor mandou matar, eu matei. O Senhor mandou fazer, eu fiz tudo. O Senhor mandou perdoar, eu fui lá, eu perdoei. O Senhor mandou eu lá perdoar Mara, eu fui lá, perdoei. Meu coração está limpo com Mara. Não é assim que os irmãos dizem? Não é assim que muitas das vezes a gente ouve? Eu não tenho nada contra ela não. Eu perdoei. A gente acha que está conseguindo alguma coisa, mas lá no céu está vendo, olha, estou te vendo, né? Pronto, deixa você comigo naquele grande dia, depois vai sentar eu e você para conversar naquele grande dia. Irmãos, a gente não sabe o perigo que nós estamos correndo. Ou a gente se entrega de corpo, alma e espírito, como Paulo diz lá em Gálatas, que o nosso corpo, alma e espírito seja plenamente santificado para o dia da redenção, para o dia da salvação. Ou então é melhor sair da igreja e voltar para o mundo. Ou a gente vive uma vida com intensidade na presença de Deus, do que viver uma vida de mentira e chegar naquele grande dia, você ouvir de Jesus: não te conheço não, apartai-vos de mim, não te conheço. Ah, Senhor, mas eu fiz maravilha no teu nome, eu profetizei no teu nome, eu fiz milagre no teu nome, eu estava lá na igreja, amar e servir, eu tocava, eu cantava, eu pregava, eu acontecia, eu limpava, eu mexia no som, eu era da multimídia, eu era tudo, eu fazia lá. Eu não te conheço não, rapaz, não te conheço não te conheço. Outra coisa que a gente aprende também está no verso 15. No verso 15a, diz assim: e respondeu Saul: de Ameleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois. Outra coisa que Saul fez aqui, ele jogou a culpa nos outros, mas ele é que era o rei, a ordem foi dada para ele, ele era o cabeça. Você é o cabeça da sua família, você é o pastor dessa igreja, você é o líder, você está na liderança de alguma coisa, Deus te dá uma ordem, se você não cumpre, não é por causa dos seus liderados não, a culpa é sua.
Saul jogou a culpa no povo. Não, foi o povo que poupou e o povo que não fez o que Deus mandou. Nós estamos igual a Adão. Adão culpou a mulher e culpou Deus. Ele não falou? A mulher que tu me deste? Ele culpou até Deus porque deu a mulher para ele e fez ele pecar. Nós estamos jogando as nossas culpas, as nossas mazelas nas pessoas. Nós não estamos assumindo o nosso erro, os nossos problemas, aquilo que nós fazemos que não agrada ao Senhor. Ah não, foi essa mulher que me seduziu. Ah não, porque eu estava precisando de R$100, o dinheiro estava de bobeira lá, eu fui e peguei. Aí bota a culpa no diabo. Não, irmão. Como diz lá na Bahia, né? De tanto 20 anos morando lá, você tem que assumir o seu BO. Tem que assumir o seu BO. Foi eu que fiz, Senhor, me perdoa. Certa feita aconteceu um problema comigo, que eu fui acusado de alguma coisa na igreja ali no Boaçu, há 25 anos atrás, e eu estava em casa orando, eu morava ali na Arnaldo Tavares, ali perto do Barenco. Aí eu saí de noite para orar, perto lá tinha 2 mangueiras. Eu falei assim para Deus: Senhor, se eu sou culpado disso, que estão falando a meu respeito, que eu seja réu diante de ti, diante dos homens. Mas se eu sou inocente, que tu faça a verdade vir à tona. Irmão, não demorou 2 dias. Não demorou 2 dias. Porque você sabe quando você erra. Você sabe quando você erra. Você sabe quando você fala coisa que não devia falar. Você sabe quando faz coisa que não devia fazer. Você sabe quando você pensa coisas que não devia pensar. Você sabe disso. Nós sabemos disso. Aí a gente joga a culpa para cima do outro. Outra coisa que também me chama muita atenção, também está no verso 15, a parte B, que diz assim, ele fala assim: e o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus, o resto, porém, destruímos a tudo. Ele tentou comprar a Deus com sacrifício, tentou comprar a Deus com ofertas, tentou comprar a Deus sacrificando. Não, esses bois aqui, o cara estava em desobediência, mas ele queria comprar a Deus. É como aquela pessoa que tem uma vida de pecado, né? Ou vive na prática do pecado, aí chega na igreja, dá uma oferta de R$1.000, achando que aquela oferta de R$1.000, de R$10.000 que está dando, vai apagar uma vida de pecado que ele vive. Não vai. Não vai apagar uma vida de pecado. O muito você fazer na igreja, ser ativo na igreja, não vai apagar a sua desobediência à palavra de Deus. Não adianta, Deus não se vende, irmãos. Deus é reto, é imutável. A sua palavra, ela é fiel. Se Deus disse que não, é não. Se Deus disse que sim, é sim. Deus não volta atrás da sua palavra. Então às vezes a gente quer comprar Deus. Saul, não, eu trouxe, nós pegamos esses bois, isso tudo aqui para a gente sacrificar ao Senhor, para mostrar nossa gratidão a Deus pela vitória. Não é assim? A mostrar a Deus a nossa gratidão. Obrigado, Senhor, pela vitória, por vencer os inimigos. É assim que nós fazemos. Mas estamos em desobediência, irmão. Deus não recebe isso não. Deus não recebe desobediência, sabendo que nós temos conhecimento, que nós temos que fazer o correto, que temos que ser obediente a Deus e a sua palavra, estamos fazendo errado. A gente quer sacrificar, dar a Deus, ofertar a Deus. Deus não recebe o nosso louvor, não recebe a nossa adoração, porque Ele é santo.
E é necessário que aqueles que buscam o Senhor tenham uma vida de santidade. Verso 15, 22, e aqui eu encerro. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, o atentar é melhor do que a gordura de carneiros. Ele queria dar aquele monte de animais, né, para ser agradável ao Senhor. Eu gosto muito de Davi, no Salmo 51. Eu amo o Salmo 51. Né? Eu amo a Bíblia, mas eu tenho um carinho no Salmo 51. O verso 16 e o verso 17. Né? Vou até botar aqui para nós lermos, para a gente ler. Salmo 51, verso 16 e verso 17. Esse é um texto bem interessante. Diz assim, verso 16: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Um coração quebrantado, contrito, arrependido. Irmãos, você pode estar do jeito que tiver, mas se tiver um coração quebrantado, contrito, você chegar diante de Deus, Deus se manifesta para você. Deus recebe a sua adoração, Deus recebe o seu louvor, Deus recebe o que você faz em atos de gratidão a Ele. Lembre-se, obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Não sacrifique sem demonstrar total obediência ao Senhor. Davi, ele entendeu isso aqui também. Davi entendeu isso, porque Deus não estava buscando ofertas grandiosas, sacrifícios grandiosos. Davi podia dar, como Salomão deu, 1000 touros, 1000 ovelhas, 1000 bodes, não sei quanto podia. Ele podia fazer isso, ele era o rei. Mas ele entendeu que Deus não se agrada disso. Deus se agrada de um coração quebrantado. Aquele coração, sabe, que chega diante de Deus, reconhecendo as suas fraquezas, reconhecendo o seu pecado, pedindo perdão, misericórdia, reconhecendo a grandeza de Deus, dizendo: Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és excelso, Tu és supremo, Tu és digno de honra, glória, louvor e adoração. Só a Ti, Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos. Isso Deus não despreza não, irmão. Que a graça e a bondade de Deus seja com todos os irmãos, com essa igreja. Lembre-se, obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Pense antes de sacrificar. Veja se você está obedecendo, para que o que você faz não venha a ser em vão. Para a gente encerrar, tem um versículo muito interessante que eu gosto, que diz assim, lá em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Está vendo? No Senhor, não é vão no Senhor, o nosso trabalho no Senhor. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. A quem tem direito, a paz.